Meus irmãos, amigos, que a paz de Deus se faça presente aqui nesse momento, nessa oportunidade que nós estamos tendo de levar para todas as pessoas, os nossos amigos, os colaboradores da Casa Espírita, demais público, uma palavra de carinho, de orientação e, acima de tudo, disseminar a mensagem da doutrina dos Espíritos. Mas, antes de nós iniciarmos a nossa fala, vamos fazer uma breve oração pedindo a Deus, aos colaboradores espirituais, que envolva a todos nós nesse momento. Senhor Jesus, quero nesse momento solicitar a tua atenção, o teu carinho, a tua inspiração, para que possamos dar a nossa colaboração da melhor forma possível, que todos aqueles que porventura estejam ouvindo e vendo nós nesse instante, também sejam envolvidos nesse mesmo clima de muita paz, de muita harmonia, hoje, agora e para todo sempre. Pois bem, nós vamos hoje abordar um tema que nós intitulamos Como e por que precisamos falar com Deus. A comunicação da criatura com o Criador. Vejam bem, se formos olhar no transcurso da humanidade, em sua história, tomando como ponto de partida a pré-história, ali no período paleolítico, avançando, chegando ao estágio neolítico e posteriormente chegando ao período da idade dos metais. Só nessa fase aí da pré-história, nós começamos a observar o processo de evolução, de aprimoramento, de aperfeiçoamento da mente humana. Começamos a perceber o processo de compreensão, o processo de aquisição de conhecimento em decorrência das experiências que aqueles seres começavam a ter na sua relação com a natureza, com aqueles que estavam à sua volta. Então percebe-se claramente a evolução de todo esse aspecto, ou de todos esses aspectos. Dando um salto, nós vamos chegar aqui por volta de 5.000 anos antes de Cristo, na região do antigo Oriente Médio, mais precisamente na Mesopotâmia, uma área extremamente importante para a história da humanidade. A Mesopotâmia, rapidamente aqui, era uma área que ficava entre dois rios, o rio Tigres e o rio Eufrates. E ali surgiram vários povos, várias nações. Teve início, pelo menos que se tem registro, surgiram ali os acádios. Os acádios, o primeiro povo a habitar aquela região. Passado-se um período, já por volta de 2.500 anos antes de Cristo, e 1.000 anos antes de Cristo, surgem ali os sumérios, para logo em seguida vir os elamitas. Avançando mais, já por volta de 1.200, 1.500 anos antes de Cristo, surge ali os amoritas, que teve uma figura importante chamado Rei Hammurabi, com seu famoso Código de Hammurabi, onde ele mandou esculpir
em uma pedra ali algumas leis, algumas normas, para que o povo pudesse seguir. Avançando também ainda nesse mesmo processo, nessa área, porque era sempre um povo tentando dominar o outro, chegou os assírios. Depois dos assírios vieram os persas, logo em seguida surgiram outros povos também que povoaram aquele ambiente. Paralelo a isso, por volta de 3.500 anos a.C., ali na região da África, começa a surgir também uma outra nação, o povo egito, que também deram a sua colaboração extremamente importante para o processo não só de povoamento daquela área, mas principalmente para produzir uma revolução no conhecimento do ser humano, também para poder produzir um fenômeno de transformação na própria forma de pensar das pessoas daquela época. Observe que tanto os povos ali da Mesopotâmia, como os povos ali, no caso, os egípcios, todos eles tinham em seus governantes como se fossem deuses. Na Mesopotâmia, os governantes eram vistos como se fossem representantes dos deuses. Mas no Egito, os faraós, eles eram especificamente considerados como deuses, eram vistos como deuses. E esses povos tinham uma verdadeira adoração por esses seres, por esses líderes, haja visto que eram vistos, melhor dizendo, como sendo deuses. Eles, claro, constituíram o seu poder numa estrutura teocrática, até porque também para poder captar uma maior confiança, captar uma maior ligação entre ele e os seus governados. Então, avançando ainda nesse processo, nessa história, vamos chegar ali mais ou menos por volta de 500 anos antes de Cristo. Vamos dando aí alguns saltos na história, para a gente começar a entender e compreender o processo de renovação, o processo de compreensão, o processo de ampliação da consciência humana. Observe só que ali na região da Grécia começa a surgir outros homens, outros seres pensantes, os chamados filósofos propriamente ditos, mais precisamente os filósofos pré-socráticos. Esses filósofos, eles também, claro, tinham e sentiam essa necessidade, que isso é uma necessidade do espírito, do íntimo, buscar a compreensão das coisas, buscar a origem das coisas. Isso é algo, inclusive, que está intrínseco no próprio íntimo do ser de todos nós. Então, esses filósofos pré-socráticos, eles começaram a produzir uma verdadeira revolução no pensamento. Vale ressaltar que antes mesmo aí desses filósofos, aqueles outros pensadores usavam o recurso da mitologia, conhecimento mitológico, para poder começar a dar algumas explicações, por exemplo, para determinados fenômenos da natureza. Conhecemos, através aí dessa própria história, alguns deuses que foram nominados, como, por exemplo, o deus Caos, que era considerado o deus da noite. Tínhamos o deus Poseidon, que era considerado o deus dos mares. Tínhamos, inclusive, a figura de Zeus, que era o pai de todos os deuses. E esses deuses mantinham ali uma relação com esses homens. E tudo isso era para poder explicar os fenômenos da natureza, para poder explicar tudo o que acontecia à sua volta, que aparentemente não se tinha assim uma condição ainda para dar uma explicação racional. Então surge agora os filósofos pré-socráticos, onde agora começa a se estabelecer aí uma explicação muito mais de cunho racional, se afastando um pouco, ou muito, melhor dizendo, daquela explicação pura e simplesmente mitológica, usando agora a razão, o raciocínio. E esses pré-socráticos, inclusive, eles eram considerados, chamados naturalistas, Eles estudavam a physis. A physis é um termo grego que dizia que queria dizer natureza. Então, eles começaram a tentar fazer algumas reflexões para começar a entender isso, começaram a compreender isso. E eles começaram a buscar um elemento
algo que fosse o ponto de partida para tudo que existe aqui no universo, tudo que existe aqui no nosso planeta. E eles deram o nome de Arqué. Arqué é uma palavra que quer dizer primordial, o elemento básico, o início de tudo. E nesse processo, dessas escolas pré-socráticas, ali nos filósofos pré-socráticos, surgiram 4 escolas: a escola jônica, a escola pitagórica, a escola eleata e a escola dos pluralistas. Vemos, por exemplo, na escola jônica, 4 pensadores, ou 4 filósofos que se destacaram, ali na sua contribuição para começar a entender esse processo. O primeiro e muito mais conhecido foi Tales de Mileto. Tales de Mileto, um filósofo, um homem extremamente estudioso, onde ele determinou que o arqué seria a água, ou seja, um elemento primordial que dava origem a tudo que existia era a água. Outro filósofo também, que estabeleceu um outro arqué, um outro princípio primordial, foi Heráclito, Anaximandro, onde ele disse que o arqué seria o óperon. Esse óperon seria justamente uma substância, algum elemento que dava origem a tudo que existe no universo. Surgiu também a figura do filósofo Anaxímenes, onde esse filósofo agora determinou, assim ele entendeu dentro de suas análises, que o arqué era o ar infinito, ou seja, tudo se originava do ar, desses elementos que compunham o ar. E tivemos também a figura de Heráclito, onde agora Heráclito colocava o arqué como sendo o fogo, e esse fogo consociado com uma força que dava uma harmonia para que as coisas pudessem se organizar. Ele chamou dessa força de Logos, e esse Logos ele dividiu em 2 partes: o Logos do universo e o Logos material. Então era um Logos, esse Logos era o responsável por dar harmonia para que esse elemento pudesse se organizar. Chegamos também a outra escola, a escola pitagórica, onde tinha a figura marcante, o nome já diz pitagórica, nós lembramos logo de Pitágoras. Pitágoras, um astrônomo, matemático, filósofo, reencarnacionista, isso é importante colocar, e ele determinou que o arqué era o número 1, o primeiro de tudo, ou seja, tudo tinha que ter um primeiro para que as coisas pudessem acontecer. Detalhe importante nessa linha de raciocínio de Pitágoras, que ele acreditava na reencarnação, acreditava que nós estávamos aqui, que precisávamos aprimorar, que nós precisávamos crescer, que precisávamos evoluir, e essa evolução se dava através do conhecimento, tanto é que ele estimulava o estudo para aquelas pessoas que o seguiam, e também a própria conduta moral. Então essas 2 condições, conhecimento e conduta moral, que a partir desses 2 pressupostos é que nós conseguiríamos alcançar a purificação da alma. Quer dizer, uma ideia que coaduna perfeitamente com a doutrina dos Espíritos. Avançando, nós vamos chegar à escola eleata, e aí nós tivemos 2 filósofos importantes, tivemos outros, mas os mais importantes, Parmênides e Zenão. Parmênides dizia agora que o arqué é o ser. Ele via de fora e agora passou a olhar para dentro. Então ele agora começou a enxergar, a perceber que o arqué de tudo era o ser, o íntimo, o íntimo das coisas, o íntimo do ser. E Zenão também, que era um de seus discípulos, concordava que o arqué era o ser. Porém, ele não concordava com o pensamento que Parmênides defendia. Que Parmênides dizia que na vida esse arqué estava consociado com o próprio movimento da vida. Ou seja, a vida tudo era movimento, que a doutrina espírita também abraça essa ideia. Ou seja, tudo é movimento, nada está estático. Uma cadeira que você olhe, por exemplo, aparentemente ali parada, mas na verdade ela não está estática. Ali existem micropartículas que se agregaram, formaram moléculas que deram a forma, mas ela está em movimento, aquelas micropartículas estão ali em movimento. E ela começa a entrar em um processo de decomposição através da desagregação dessas partículas. Só que isso, na verdade, é imperceptível a olho nu no primeiro momento. Mas com o passar do tempo, podemos compreender, precisamos perceber tranquilamente que essa cadeira ela entra em processo de decomposição. E tudo aqui está, não é? Aquelas partículas estão em alta velocidade. Já Zenão, ele dizia
que esse movimento, de certa forma, era uma ilusão dos nossos sentidos. E o pensamento, olha só, o pensamento de Zenão, ele, na sua linha de pensamento, ele terminava sempre com um paradoxo. Então, ele afirmava algo e, ao mesmo tempo, entre aspas, ele meio que se contradizia, né? Um paradoxo daquilo. Então, nessa escalada do processo de aprimoramento, de aperfeiçoamento do pensamento humano, vamos chegar à escola dos pluralistas. Os pluralistas. Tivemos aí outros, né, pensadores também, mas tivemos 4 que podemos perfeitamente destacar. Tivemos primeiro aí um grande pluralista, foi tivemos 2 importantes, por exemplo, o Leucipo e o Demócrito. O Leucipo e o Demócrito, eles eram considerados atomistas, então o arqué deles era o átomo. Olha só que coisa interessante, né? Isso aí há 500 anos antes de Cristo, eles já começavam a desenvolver essa linha de raciocínio. Eles diziam que o elemento primordial era o átomo. Esse átomo tinha várias formas e eles ficavam circulando em movimento, se agregavam e davam forma às coisas. Tanto é que eram chamados de atomistas. Nós tivemos a figura, outra extremamente importante, de Empédocles. Empédocles, ele já dizia que por ser um pluralista, plural, vários, ele dizia que na verdade o arqué não era apenas um único elemento, mas 4 elementos. 4 elementos, que era plural, os chamados elementos raízes, que era a água, o ar, o solo e o fogo. Era a junção desses 4 elementos que se dava a partir daí o fenômeno de formar as coisas. Outro filósofo importante foi Anaxágoras. Anaxágoras também, ele fez uma reflexão profunda onde ele dizia que o arqué, ele deu o nome de sementes, ou seja, pequenas partículas. Ele apelidou essas pequenas partículas que existiam de sementes. E essas sementes, certo? Havia um pensamento ou um nous, uma espécie de Deus ou força, ele não deixa assim exatamente claro, que dava essa organização. Então você pode observar, desde o período ali do Paleolítico, como nós falamos, até chegar a esse período aí, podemos observar a evolução do pensamento humano, da compreensão. Conscientemente ou inconscientemente, as pessoas, esses seres, a partir do momento que começam a buscar o porquê das coisas, começaram a entender, a compreender a funcionalidade da vida, quando eles começam a tentar compreender o do porquê de tudo isso, qual é o papel, por que eu estou aqui, para onde eu vou, qual será o meu fim, quando ele começa a fazer esse tipo de reflexão, olhando para fora e para dentro de si, ele começa a alcançar um nível de consciência tal, que começa a estabelecer, vamos dizer assim, uma ligação, uma verdadeira simbiose entre ele e o pensamento divino, entre o Criador. Quando ele começa a tentar se autodescobrir e começa a tentar compreender tudo que está à sua volta. Vale ressaltar, que é um exemplo assim que bem caracteriza isso, vemos que naqueles povos ali da Mesopotâmia, do Antigo Egito que nós falamos, muitos daqueles povos eram politeístas. Havia a crença de vários deuses, porque era inadmissível para a compreensão humana naquela época a admissão de uma unicidade, um único Deus, da unicidade, a existência de um único Deus. Hoje não, já no período que nós vivemos, no século XXI, as pessoas assimilam isso com muita facilidade, a existência de um único Deus. Mas naquela época isso era inconcebível, mas começaram-se a perceber que os povos já começavam a fazer uma reflexão melhor com relação a essa existência de um único ou de vários deuses. E aí, claro, 2000 anos atrás, surge, vamos dizer assim, o maior de todos os filósofos, o grande pensador, o grande divisor de águas, o grande divisor dos mares, da história da humanidade, que foi a figura de Jesus Cristo, ou Cristo. Esse Espírito extremamente maravilhoso que aqui esteve e que trouxe uma mensagem muito mais clara, usando ainda, claro, o recurso da figura de linguagem, das parábolas, mas era uma mensagem que ia muito mais profunda no íntimo do ser. Ele começava a direcionar agora para poder responder o porquê das coisas, fazendo com que o indivíduo agora começasse a olhar para dentro de si e começasse a fazer uma reflexão quais são os sentimentos que o indivíduo estava construindo dentro do seu arcabouço psíquico.
quais são os sentimentos que estavam permeando a sua alma, para a partir daí, claro, através desses sentimentos que estavam ali permeando, ele começar a desenvolver as suas ações. Ou seja, em outras palavras, são os sentimentos que efetivamente dão a identificação ou a carteira de identidade de cada um de nós. O conhecimento é importante, a razão é importante, o racional é importante, sem a menor sombra de dúvida, até porque nós estamos no estágio nominal, estamos naquela fase da razão, nós jamais podemos desprezar o conhecimento, a capacidade da reflexão, mas os sentimentos é um elemento extremamente importante nesse processo de evolução, no processo de compreensão de Deus e de si próprio. E essa comunicação ela começa a ficar mais estreita a partir do momento que, consociado o conhecimento com o sentimento, que produz um burilamento na alma do indivíduo, o indivíduo começa a ampliar a sua consciência e ele começa efetivamente a compreender e estabelecer uma comunicação mais direta entre o Criador e a criatura entre o Criador. Quando efetivamente começamos a compactuar com aqueles sentimentos mais nobres. Veja só o que Jesus disse, né? Eu e o Pai somos um só. Ou seja, havia e há uma perfeita simbiose entre Jesus e Deus e a inteligência suprema. Ou seja, Jesus na verdade ele não compreendia Deus, mas na verdade ele sentia Deus. Ele simplesmente sabia o que tinha que ser feito. Então uma perfeita simbiose. Paulo disse o quê? Que já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Também identificando aí uma perfeita simbiose, agora que há uma distância muito grande entre o nível de consciência de Paulo e o nível de consciência de Jesus. Mas entre Paulo e Jesus, você já percebe ali perfeitamente uma sintonia, né? Uma sincronicidade extremamente afinada entre eles, porque começavam a compactuar dos mesmos valores, começavam a compactuar dos mesmos níveis de conhecimento. Então isso foi algo assim, extremamente marcante para uma verdadeira revolução no pensamento humano, seja no mundo cristão ou que não seja no mundo cristão, porque nós vivemos no mundo, você queira ou você não queira, estamos hoje interligados, principalmente nos dias de hoje, em decorrência da comunicação, desse mundo globalizado que nós vivemos. Hoje as coisas circulam de uma forma muito mais rápida, hoje nós conseguimos interagir com pessoas que estão do outro lado do planeta muito mais fácil. Então não há como, de certa forma, hoje nós não recebemos influências mútuas, nós influenciamos aqueles que estão do outro lado do mundo, como aqueles que estão do outro lado do mundo influenciam nós que aqui estamos. E essa influência, ela sempre aconteceu, né? Sempre aconteceu, principalmente nos dias atuais, com a facilidade da comunicação que nós estamos vivendo. Então observem que nessa busca dessa origem, na resposta desses porquês, o homem começava e começa efetivamente a se aproximar da divindade. Essa divindade, que na verdade, como diz a própria doutrina do Espírito, está no íntimo de cada um de nós e também no lado externo de cada um de nós. Nós saímos muitas vezes por aí para procurar Deus, mas Deus do lado de fora, quando na verdade Deus está no íntimo de cada um de nós. O filósofo Anaxágoras, que nós mencionamos aqui nesse instante, tem uma frase que ele diz o seguinte, que Deus é uma necessidade psíquica. Deus é uma necessidade psíquica, observe. Que palavra ele utiliza? Necessidade. Então naquela época ele já conseguia fazer esse tipo de reflexão. Uma figura extremamente conhecida, Carl Gustav Jung, ele estudando a estrutura da psique humana, ele determinou que nessa psique existia um campo que ele chamou de imago Dei, ou seja, imagem de Deus. Não é? Tudo aquilo que se relacionava ao sagrado estava ali naquele campo, naquele pedacinho, na estrutura psíquica do indivíduo. E que de certa forma ele não conseguia explicar por que as pessoas acreditavam em Deus. Muitas vezes você podia até perguntar, a pessoa não sabia nem explicar por que acreditava, mas acreditava. Ou seja, algo no íntimo dessas pessoas dizia que havia uma inteligência, algo, alguma coisa que administrava todas as nossas vidas, que administrava todo o planeta, todo o universo. Se Jung tivesse forçado um pouquinho mais a barra, eu costumo dizer, ele teria descoberto o Espírito. Foi por pouco que ele não descobriu. Então, observem
nitidamente ali com a figura, com o surgimento de Jesus, dá efetivamente um divisor de água aí na compreensão nesse processo. Como nós estamos falando, da Criador, da criatura, falando de Deus, claro, entendemos que de certa forma pode ser até uma audácia da nossa parte nós tentarmos falar de Deus. Estamos dizendo assim uma audácia porque Deus, vamos dizer assim, para não ficar sem um conceito, nós abraçamos muito ali aquela questão, a primeira questão do Livro dos Espíritos, quando ele diz que Deus Kardec perguntou, que Deus, a resposta que veio foi que Deus era a inteligência suprema, a causa primária, ou causa primeira de todas as coisas. Mesmo nesse conceito que os Espíritos deram, foi apenas para poder não ficar sem resposta, ou muitas vezes, há quem diga que foi até uma própria reflexão do próprio Kardec, para não ficar sem resposta, porque quando você tenta conceituar Deus, você começa a limitar. E Deus, ele é ilimitado. Quando se fala de Deus, estamos falando do absoluto, estamos falando do infinito, estamos falando de algo que não tem, algo, alguém, ou alguma coisa, seja como for, que não teve início, não tem meio e não tem fim. Estamos falando do absoluto. E nós, na condição de espíritos, por sermos limitados, estamos naturalmente no campo do relativo, mesmo nós sendo uma manifestação da divindade, porque nós somos uma manifestação da divindade, queiramos ou não queiramos. É aquela passagem que está lá em Gênesis, quando Jesus disse que o homem era a imagem e semelhança de Deus. Quando se diz imagem e semelhança, não é que seja igual, semelhante não quer dizer que seja igual. Então nós temos que tomar, inclusive, até cuidado com esse tipo de interpretação que nós vamos dar às passagens que estão aí, principalmente na Bíblia, porque sabemos que há ali um cabedal imenso de figuras de linguagem, aí o entendimento à época, precisamos nos transportarmos para o pensamento da época para poder entender, porque se desfalava de determinada maneira. Mas com a luz hoje da doutrina dos Espíritos, da doutrina espírita, nós conseguimos fazer uma interpretação um pouco mais, vamos dizer assim, mais precisa, uma interpretação um pouco mais ampliada de tudo isso. Observe que nós, para podermos nos relacionarmos com o exterior, precisamos dos sentidos, e a sua semelhança, precisamos dos órgãos dos sentidos. Deus, por exemplo, ele não tem ouvidos, mas ele te escuta. Deus, ele não tem mãos, mas ele te toca. Deus, ele não tem olhos, mas ele te vê. Deus, ele não tem boca, mas ele fala contigo, ele fala com todos nós. Mas nós precisamos desses sentidos para poder estabelecer essa comunicação. Mas a divindade, a comunicação para conosco é instantânea, é automática. Não há essa necessidade dessas palavras articuladas, das ondas sonoras que possam chegar, os raios de luz que possam chegar nos nossos olhos, nem mais órgãos dos sentidos. Então percebamos efetivamente aí a manifestação, a concretização da divindade em nós. Sejamos espíritos numa condição mais inferior ou numa condição mais elevada, a nível de ordem moral, a nível de conhecimento científico propriamente dito, podemos observar perfeitamente que somos uma manifestação dessa divindade. Porque já que Deus é absoluto, ele é infinito, ou seja, não teve início, não tem meio, não tem fim, já que Deus é toda essa plenitude, jamais podemos admitir algo que esteja fora de Deus. Não há como. Mesmo aquela pessoa que nós identificamos, ou que nós identifiquemos, melhor dizendo, como sendo uma pessoa má, cruel, existem inúmeras figuras que estão registradas aí nos anais da história, pessoas que fizeram assim barbaridades, atrocidades muito grandes, com o seu semelhante. Mesmo essas pessoas ali há uma manifestação da divindade, mas não que a vontade divina estivesse assim querendo que aquele indivíduo, que aquela pessoa estivesse ali para poder praticar o mal, porque ninguém nasce para poder fazer o mal com esse objetivo. O objetivo da vida não é esse. O objetivo da existência, da nossa existência, não é para realizar o suposto mal. Nada disso. Não é isso. O objetivo da nossa vida é justamente nós buscarmos
dar prosseguimento desse processo evolutivo ao qual nós estamos submetidos para podermos alcançar uma condição espiritual maior. Ou para uma outra linha de raciocínio, como alguns estudiosos também colocam, alguns colaboradores, que seria uma forma de nós retornarmos àquela condição de consciência que perdemos. Ou seja, passamos por uma queda, uma queda vibracional, houve uma concentração psíquica, fruto do nosso mau uso do nosso livre-arbítrio, vamos dizer assim, para chegarmos hoje nessa condição. E hoje nós estamos tentando retornar para o seio do Pai, vamos colocar dessa forma. Mas, seja como não seja, estamos justamente nesse processo evolutivo, porque a lei de evolução é uma das leis que compõe o Código Divino, dentre tantas outras. A lei da reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, tudo isso são conhecimentos que ajudam-nos para que possamos efetivamente começar a compreender o nosso papel e também tentar compreender a divindade, estabelecer essa comunicação com esse absoluto. Agora, meus irmãos, não podemos nos enganar. Não vai ser só pelo processo da racionalização, como muitos filósofos, muitos estudiosos defenderam e ainda defendem, estudiosos dos dias atuais, acham que pura e simplesmente pela racionalização nós vamos alcançar esse nível de maturação, esse nível de compreensão para poder perceber Deus. Não, existem determinados níveis de conhecimento, existem determinados níveis de informação que se faz necessário um lastro a nível de aperfeiçoamento, ou de aprimoramento, ou de maturidade do senso moral. Porque se não houver concomitantemente o conhecimento consociado com esses sentimentos, serão nada mais, nada menos que palavras soltas ao vento. Vai soar muitas vezes um fundo poético, belo, agradável, mas não conseguirá tocar no íntimo de cada um de nós. Haja visto que se o conhecimento fosse suficiente para que o indivíduo se tornasse uma pessoa que acreditasse em Deus, não existia o ateísmo, não existia aí pessoas que têm os mais diversos títulos acadêmicos, e vemos que são pessoas evidentemente materialistas, são pessoas que vivem uma vida como se a vida se resumisse ao aqui e agora e ponto. Estou aqui apenas para viver essa vida e ponto final. Então isso não é suficiente. E vamos enxergar, vamos perceber, vemos pessoas que não têm nenhum título acadêmico, não têm nenhuma formação profissional, cursou as primeiras séries do período colegial, muitas vezes uma condição que não teve nem a possibilidade de ter acesso a desenvolver o recurso da leitura, e vemos pessoas que têm uma maturidade espiritual extremamente ampliada. São pessoas que podemos considerar como sendo pessoas boníssimas, pessoas que nutrem no seu coração, se esforçam pelo menos para isso, para serem pessoas ditas pessoas de bem, pessoas que acreditam na divindade, ou pessoas que têm uma capacidade de compreensão, que têm uma capacidade de tolerância, que têm uma capacidade de perdão, que têm uma capacidade de amar ao próximo imensa. Lembro aqui agora daquela passagem de Pedro com Jesus, quando ele pergunta: Senhor, devo perdoar até 7 vezes? Aí Jesus respondeu: não até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E alcançar essa condição de perdoar 70 vezes 7 vezes, não é pelo conhecimento por si só, porque se você disser isso por aí, vai soar pura e simplesmente, no máximo ali, uma coisa alegórica, um fundo poético, como eu disse, mas não vai tocar na alma. Mas quando a pessoa está nesse patamar, a nível de valores, a nível de bons valores, ele começa a entender e compreender aquilo. Até porque, para poder chegar a essa condição de perdoar 70 vezes 7 vezes, na verdade vai necessitar que o indivíduo nem se sinta ofendido. Porque essa é a única forma de alcançar essa condição, não se sentir ofendido. Então é algo que nós temos que ter em mente e que vamos precisar trabalhar continuadamente, dia após dia, encarnação por encarnação, para aos poucos ir transformando essa nova realidade e absorvendo esse nível de conhecimento e fazendo com que esses sentimentos que estão latentes no íntimo de cada um de nós possam aflorar. Estou falando isso latente no íntimo de cada um de nós porque jamais nenhuma consciência, nenhum ser pode desenvolver nem qualquer habilidade que seja se ele não tiver aquela habilidade em germe, no seu íntimo. Lembra que eu disse? Que nós somos
uma manifestação da divindade, o próprio Jesus já disse: vós sois deuses, podereis fazer o que eu fiz e muito mais. Ele está dizendo, isso foi Jesus, não foi eu, não foi Derval. Ou seja, ele já está alertando que nós temos aquela mesma possibilidade, nós temos aquele mesmo potencial de fazer com que as coisas possam efetivamente acontecer. Podemos fazer efetivamente com que as coisas possam se concretizar. Por quê? Porque nós temos isso latente no nosso espírito, nós temos latente isso no nosso íntimo. Então podemos desenvolver perfeitamente todas as habilidades. Todas as habilidades. Até porque isso seria injusto por parte da divindade. E Deus sabemos muito bem que injusto Ele não é. Injusto somos nós. Mas a divindade não é injusta. Porque senão, se eu tivesse determinadas possibilidades latentes no meu íntimo e outra pessoa não tivesse, claro, eu já sairia, vamos dizer assim, né, nessa jornada na frente, já sairia com algum privilégio. E sabemos que Deus não privilegia ninguém. Tudo, na verdade, é através de um processo, vamos dizer assim, de meritocracia, um processo de conquista de cada um, onde cada um, dentro do seu cada qual, dentro do seu nível de consciência, dentro da sua possibilidade, vai realizando, né, com que as coisas possam acontecer. Cada um dentro do seu nível de consciência, porque, claro, sabemos muito bem que uma pessoa que já se encontra num patamar de conhecimento, de aprimoramento de ordem moral, claro, a sua capacidade de ação passa a ser maior do que aquela pessoa que está em um nível um pouco mais abaixo. Mas não quer dizer com isso, de hipótese nenhuma, que quem está acima tem um valor maior do que quem está embaixo para a divindade. Isso pode ter uma diferença para nós, mas para a divindade, essa diferença não há. Essa diferença não há de hipótese nenhuma. Nós é que criamos isso, começamos a estabelecer determinados critérios, começamos a estabelecer determinados valores. Esses valores que a sociedade hoje coloca, né, esses valores aí que a sociedade estabelece, para que você possa ser considerado, por exemplo, uma pessoa vitoriosa. Você tem que ser portador de determinados títulos acadêmicos, que você tem que ser... ter uma determinada posição de destaque dentro da sociedade. Esses valores que são valores passageiros, transitórios, que faz parte única e exclusivamente do mundo material. Tem o seu valor, é importante, mas não são esses os valores os primeiros a serem observados. O que vão ser observados, o que é observado pela divindade, na verdade, está aqui, ó, no coração, né? No íntimo de cada um de nós. Quais são os valores que nós estamos construindo nesse processo? Quais são os valores que nós estamos ali trabalhando, se esforçando para poder conquistar? É uma tarefa muitas vezes difícil, árdua, é uma tarefa que requer esforço, disciplina, que requer perseverança, que requer determinação de cada um de nós. Porque, caso contrário, nós não aconteceremos. Nós não podemos acreditar, por exemplo, em milagres, né? Achar que as coisas vão cair do céu. Não existe milagre, na verdade existe uma razão de ser das coisas. Existe uma razão. Então nós não compreendemos quais são as razões que motivaram para que aquele fenômeno pudesse acontecer na sua vida ou na vida de quem quer que seja. Mas existe uma razão. Nos dias atuais estamos enfrentando aí, aqui no século XXI, no ano 2020, uma pandemia que atinge toda a humanidade na superfície terrestre. E e passamos a observar muitas vezes que as pessoas, as sociedades começam a procurar culpados, apontando o governo A, governo B, que foi fulano, que foi Beltrano, que não fez isso, não fez aquilo outro. Quando na verdade, se há algo que está afetando toda a humanidade, é porque naturalmente toda a humanidade está comprometida com esse processo. Porque senão seria uma injustiça da divindade, uma injustiça. Então, se todos nós estamos aí sob essa ameaça, de certa forma, alguns chegando a óbito, outros não, mas é porque, de certa forma, nós temos um nível de comprometimento com isso. Não vamos esquecer da lei de causa e efeito que nós mencionamos, que a doutrina espírita tanto traz para nós, que trouxe para nós, falamos que são uma das leis que compõem o Código de Vida. É aquele pensamento, né, que a semeadura é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Ela é obrigatória. Então, nós temos aí a liberdade, que é a maior prova do amor de Deus para conosco, é justamente a liberdade. De você poder escolher, de você poder agir, de você acreditar ou não, de você concordar ou não com aquilo que eu estou dizendo, ou com qualquer outra pessoa. Isso é verdade. Mas ninguém escapa, mesmo o indivíduo não acreditando, mas ninguém consegue escapar dos reflexos das suas próprias ações. No curto, no médio e no longo prazo, as consequências virão.
Então, quando você começa a ter esse tipo de entendimento, esse tipo de compreensão, o indivíduo vai ali ampliando, né, a sua capacidade de percepção da vida, de percepção do mundo exterior e do íntimo, e isso naturalmente, os canais de comunicação entre ele e a divindade começam a acontecer. E é uma comunicação que tem que ser continuada. Não estamos aqui que você tem que estar o tempo todo em prece, orando, não é isso. Mas se esforçando, as preces e orações são extremamente importantes, claro, é uma forma de comunicação com a divindade, mas precisamos entender que o mais importante do que isso é justamente a nossa conduta, são os sentimentos que nós estamos trabalhando no nosso cotidiano para poder abrir esses canais de comunicação para que as coisas possam acontecer e que nós possamos efetivamente nos libertarmos desse processo, desse nível de consciência que nós nos encontramos. Que nós nos encontramos ainda num patamar extremamente difícil, como está ali na doutrina dos Espíritos, né? Naquela classificação dos mundos habitados, diz que o planeta Terra está numa condição de planeta de prova e de expiação. E através desse processo evolutivo ao qual nós estamos submetidos, a lei do progresso, uma daquelas leis que compõem o Código Divino que eu falei, que está ali no Livro dos Espíritos, na parte das leis morais, essa lei, né, sobre o império das outras, faz com que nós possamos, faz para que nós possamos efetivamente sair dessa condição de prova e de expiação e alcançarmos uma condição mais favorável, alcançar uma condição de regeneração, alcançar um outro patamar. Mas tudo isso precisamos estar ali na perfeita sintonia com essa divindade. Então, quando nós começamos efetivamente a trabalhar nesse sentido, as coisas vão acontecendo. Quando começamos a trabalhar com o objetivo de acelerar justamente esse processo, as coisas vão sendo facilitadas, as coisas vão acontecer. Não quer dizer com isso que os problemas não irão surgir, os problemas continuam surgindo, porque faz parte do processo de aprimoramento das nossas almas. As dificuldades continuarão acontecendo. É utópico achar que você não vai ter problemas. É utópico achar que vamos viver num mundo sem dificuldades. Não existe. A dificuldade faz parte desse processo. Eu costumo dizer, e outras pessoas também colocam, encarnou aqui nesse mundo, o Espírito chegou aqui, começa a ter problemas. Nem Jesus, eu falo assim de certa forma, né? Nem o próprio Jesus passou incólume diante dessa situação. Está aí a história dele que relata que ele foi perseguido, foi maltratado, né? Ele foi crucificado, ele foi assassinado. Nem o Jesus escapou. Imagine nós, espíritos ainda imperfeitos, espíritos ainda incipientes, ainda nesse processo evolutivo, ainda estamos ali num patamar bem infantil. Observe só a nossa infantilidade, isso já é de muito tempo, não é de agora. Veja só a relação que nós estabelecemos com a divindade, né? Nessa comunicação. Mantemos, inclusive, uma relação extremamente infantilizada, uma relação de escambo, de troca. Eu faço algo para que Deus possa me dar algo em troca. Isso é relação infantil. Os sacrifícios que eram feitos naquela época, né, ali do Antigo Egito, na Mesopotâmia, onde se sacrificava pessoas, inclusive, tudo isso para poder agradar a divindade, achando que Deus está preocupado com esse tipo de atitude da nossa parte. Né? Através de atitudes exteriores e muitas vezes atitudes extremamente equivocadas. Atitudes equivocadas, você chegar ao ponto de sacrificar o próximo, né? Levar à morte para poder agradar a divindade. Isso é uma relação infantil. Passados todo esse período, todos esses anos, ainda vamos identificar em determinados povos alguns comportamentos dessa natureza. Os indígenas, por exemplo, observe só o nível de consciência que eles se encontram, eles realizam ainda determinados rituais, determinados sacrifícios. Nós estamos dizendo com isso que eles estão errados, que esses povos antigos estavam errados? Não, eles estavam pura e simplesmente agindo em decorrência do nível de consciência que eles se encontravam. Eles estavam apenas agindo em decorrência do nível de consciência que eles se encontravam. Ou seja, é um comportamento, entre aspas, natural. Quando você abre ali as páginas dos jornais, você entra nos sites aí, você vê aquelas notícias terríveis de violência, uma pessoa que assassinou, que cometeu algum tipo de crime, algum delito, nós achamos assim um absurdo. Não deixa de ser um absurdo, mas o indivíduo que tem determinado comportamento dessa natureza, que tira a vida do outro por um motivo muitas vezes vil, ele está nada mais, nada menos agindo de acordo com o nível de consciência do patamar que ele se encontra. É uma reflexão, ou um reflexo, melhor dizendo, dos sentimentos que compõem a alma daquele indivíduo. É uma atitude perfeitamente, não é? Vamos dizer assim, comum.
não vamos dizer natural, mas comum, porque é o patamar que ele se encontra. E que oportunamente, não é, com todo amor, com todo carinho, com toda delicadeza, Deus vai dando a oportunidade para que aquele espírito possa se regenerar, para que aquele espírito possa rever aquela situação. E muitas vezes ele terá que passar por uma experiência semelhante para poder despertar, para poder acordar aquela consciência que se encontra adormecida. Então ele precisa pensar nisso, ele precisa refletir sobre isso. Então tudo isso são comportamentos perfeitamente compreensíveis. Mas para aquelas pessoas que já têm uma religião, eu sempre pontuo muito isso, acredito que a religião ela tem um papel importante. Não que você tenha que ter uma religião, mas no nível de consciência que nós encontramos, as religiões têm um papel extremamente importante, né, para poder religar a nossa divindade, mas principalmente tentar dar um certo norte para o indivíduo. É verdade, muitos poderão dizer, mas as religiões que, na verdade, acabam desagregando, ao invés de agregar as pessoas, de unir as pessoas, né, de disseminar a concórdia. Muito pelo contrário, muitas vezes disseminam discórdia, isso é verdade, mas tudo isso é reflexo no nível de consciência de cada um. E todos ali, muitas vezes, achando que são portadores da verdade, da suposta verdade. E onde está essa verdade, né? O que é Deus? Como conceituar isso? O que é essa verdade? Os sofistas, por exemplo, que era uma linha filosófica ali, logo depois dos pré-socráticos, ali antes de Sócrates, de Platão, eles já diziam, os sofistas eram pensadores, eram estudiosos, que eles defendiam muito a erudição, certo? Eles difundiam muito a retórica e estudavam muito. E eles eram itinerantes. Circulavam muito. Então, nesse processo de estar se passando de cidade em cidade, localidade em localidade, eles iam adquirindo conhecimento perfeitamente. E eles acabavam pegando esse conhecimento e vendendo. Então, não é que eles sobreviviam justamente disso, né? De transmitir esse conhecimento para as outras pessoas, principalmente aquelas pessoas que podiam pagar. E eles diziam o que sobre a verdade? Eles diziam que, na verdade, desculpem a redundância, ela não existe. A verdade é pura e simplesmente eles diziam que uma concordância não, mas que era uma espécie de um acordo, né? Uma espécie de acordo entre as pessoas, uma convenção. Essa é a palavra que se adequa melhor. Era uma convenção, uma convenção entre as pessoas, mas que essa verdade não existia. Mas eles não entendiam, eles não percebiam, porque eles viam, né, que cada povo tinha uma cultura, tinha valores diferentes, não eram exatamente iguais, mas eles não sabiam que tudo isso eram etapas a serem cumpridas por cada um de nós, por cada um desses espíritos, que iam culminar no ponto ali final, que seria justamente a ampliação das consciências, para que possamos alcançar uma compreensão melhor com a divindade e chegarmos a um nível de consciência que nós não necessitemos mais de encarnar para expurgar, para poder pagar, outras vezes para provar qualquer coisa. Certo? Então eles não sabiam disso, é claro, mas nós, nos dias atuais, a doutrina espírita e outras doutrinas também espiritualistas defendem a mesma linha de raciocínio. E muitas vezes as outras religiões também até defendem, só que não percebem. Porque muitas vezes ficam discutindo a periferia. Seja que religião você seja evangélico, seja católico, testemunho de Jeová, adventista, sikista, budista, hinduísta, espírita, católico, ortodoxo, seja coptas, seja lá qual for, todos nós estamos de posse de parte da verdade, de parte dessa verdade. Por que parte daquela verdade? Por que estou dizendo parte da verdade? Porque estamos em um processo continuado de aprimoramento e de ampliação de conhecimento e de consciência. Então hoje aquilo que nós acreditamos como verdade, daqui a mais algum tempo poderá não ser. Quantas coisas tem na história que no passado eram ditas como verdades insofismáveis, que eram verdades indiscutíveis e que hoje a própria ciência humana já provou aí por A mais B que não é bem assim. Quantos conhecimentos, quantos valores se perderam aí ao longo da trajetória da humanidade? Então pensemos sobre isso, meus irmãos. Não fiquemos discutindo a periferia, vamos perceber a essência. Os conhecimentos periféricos têm o seu valor, mas a essência, que é o amor, que é o respeito para com o próximo, esses são fundamentais, independentemente de você ter a religião ou você não ter a religião. Então, se você não tiver isso, se nós não tivermos isso, nós começamos a ter dificuldade. Se nós não temos hoje, mas vamos conseguir, nós vamos alcançar essa condição, porque essa é a vontade da divindade e essa, com certeza, é a nossa vontade. É a nossa vontade. Muitas vezes pode ser um movimento inconsciente, mas está no íntimo de cada um de nós, porque Deus habita no íntimo de cada um de nós. Deus habita em cada um de nós e está em volta de nós e está
ali nos permeando, está nos orientando, está nos harmonizando, para que todos nós juntos, irmanados pelo sentimento do amor, da fraternidade, da solidariedade, possamos um dia chegar efetivamente ao reino de paz, de felicidade que tantos almejamos. Fiquemos por aqui, muito obrigado pela atenção, que Deus nos abençoe, nos fortaleça, hoje, agora e para sempre.